Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vamos de novo. Vem Espírito, vem Espírito. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Meus queridos irmãos e irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém? Queridos irmãos, hoje então estamos celebrando o sexto domingo da Páscoa. Hoje temos então a liturgia que nos traz Atos dos Apóstolos, mais uma vez. A igreja nascente, a igreja então que nasce aí anunciando a palavra do Divino Mestre, a palavra do amado, aquele que veio ao mundo para fazer o bem, aquele que caminhou então na frente do seu povo, mostrando então os caminhos do Pai. Hoje, Atos dos Apóstolos nos mostra então, neste capítulo que relata o episódio mais conhecido como o Concílio de Jerusalém. Concílio de Jerusalém, onde eles iriam tratar sobre os gentios convertidos, que precisavam seguir a lei de Moisés, até mesmo a circuncisão. E nós vamos vendo então Atos dos Apóstolos desenvolvendo, aí Paulo e Barnabé, que envia aí Judas e o seu companheiro para então levar a mensagem que foi escrita ali então em concílio, mas com a ação do Espírito Santo. Mais à frente em Atos dos Apóstolos nós vamos ver então todos esses desenvolver da comunidade ali nascente, que levavam então a palavra do Divino Mestre a esses que eram considerados indignos então de receber essa palavra, de receber o batismo. E Pedro então, no desenvolver de Atos dos Apóstolos, até nos deu testemunho que jantou, que ceiou com aqueles pagãos, que ceiou com aqueles gentios que estavam ali na comunidade, que então foi muito bom, porque ele anunciou o Divino Mestre. Nós vamos ver Paulo e então Barnabé, que incansavelmente leva essa palavra do Divino Mestre até os confins do mundo. E Paulo e Barnabé estão preocupados então com essa comunidade. O que eles estão então anunciando? Será que eles estão seguindo as normas judaicas? Mas se nós formos olhar também em Atos dos Apóstolos, esses gentios e também esses pagãos, eles vieram então de outras crenças, de outras vidas, de outros meios. Então era preciso ter paciência com esses recém-convertidos. Esses recém-convertidos então ao Cristo.
esses recém-convertidos, então, a fé no Cristo ressuscitado, que veio ao mundo para fazer o bem, que nos mostrou então a dádiva do amor, que nos mostrou então a esperança. O Cristo, ele veio para todos, como nos diz Atos dos Apóstolos. E o Espírito então ele age aonde ele quer e como ele quer. Ele sopra como ele quer. Atos dos Apóstolos nos mostra também o Espírito então que age nessa comunidade. A então mostrar a esses gentios que eles não precisavam ser circuncidados. Eles precisavam então seguir as outras normas judaicas. Não impor então fardos pesados na vida do outro, mas colocar na vida do outro a graça que provém de Deus, a graça que nos unifica, a graça que nos faz comunhão. E é por isso que os discípulos, a uma só voz, na moção do Espírito, se torna comunhão, falando então por uma só igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, por uma só fé em Cristo Jesus. E Atos dos Apóstolos nos mostra isso, nos dá então essa segurança e nos convida a dar testemunho da nossa fé, a nos tornar a uma só fé, a um só caminheiros em torno do altar, para cear o pão vivo descido do céu. O pão vivo que é o Cristo, que unifica a sua igreja, que convida a sua igreja a ser comunhão, que comunica a sua igreja através do nosso coração, através da bondade, através do amor, através da esperança. A igreja, ela vive então o ano da esperança. E se nós perdemos então essa esperança, nós vamos perder então o sentido de viver, porque a esperança é o Cristo. O Cristo, essa chama que acendemos então na noite santa, a noite bendita, em que essa luz dissipou as trevas e nos deu então a salvação. E nos deu então a vitória sobre a morte. E nos deu então o caminho para seguir, que é o amor, que é a esperança, que é a dádiva do Senhor, que nos dá então os dons necessários para bem viver. O Senhor que caminhou então na frente do seu povo, lá no deserto. O Senhor que deu ao seu povo de comer. O Senhor que deu ao seu povo de beber. Rasga o seu coração, envia o seu Filho e nos mostra o caminho da paz, o caminho da esperança. E é por isso que então a liberdade que nasce do amor, ela deve se fazer então presente na nossa vida e na nossa história. Somente no amor nós vamos compreender então a bondade de Deus na nossa vida, a bondade de Deus na nossa história. O amor unifica, o amor então consagra, o amor então nos envia. Esse amor então nos faz pleno, e esse amor então nos faz cheios de Deus. Cheios de Deus, para entendermos Deus no irmão, para entendermos Deus naquele que está próximo de nós, para entendermos Deus naquele que nós julgamos muito, naqueles que nós odiamos. Somente no amor nós vamos entender Deus, somente no amor nós vamos entender que Ele é o nosso irmão, que Ele então faz parte dessa caminhada que eu faço também, em direção à pátria celeste, em direção à nova Jerusalém, em direção aonde aquilo que o Senhor me prometeu, que é a esperança sempre viva, que é a esperança abundante que está no nosso meio, que caminha no nosso meio. Queridos irmãos e irmãs, Pedro então nos mostra que é muito bom estar junto daqueles que não conhecem o Senhor, porque eu mostro a ele o coração grandioso de Deus. Como que está a sua vida? Você foi batizado e incorporado então na grande família de Jesus Cristo. Como que eu estou anunciando esse amor? Como que eu estou então
anunciando essa esperança, o Cristo? Como que eu estou anunciando? Como eu estou professando a minha fé? Eu estou me enchendo de Deus para então falar dessa dádiva? Ou estou enchendo de mim, com o meu egoísmo, com o meu intelectualismo, em que eu quero saber de tudo, em que só eu tenho a palavra, em que só eu sei? Ah, padre, como que nós vamos ver isso? Dentro de casa nós vemos isso, no serviço nós vemos isso. Padre, como que nós vamos ver mais visível? Olha, papai, então, ele não sabe ler nem escrever, mas tem uma sabedoria muito grande, uma sabedoria de vida muito grande, homem experimentado na fé, homem experimentado na vida humana. Mas eu me formei, sou graduado, tenho doutorado. Papai, o senhor não sabe de nada. Eu é que sei. Nós chamamos o pecado do intelectualismo. E nós falamos então aqui, Paulo e Barnabé, que envia Judas e o seu companheiro, envia para ser voz daqueles que estão na comunidade. E às vezes o Senhor nos dá um santo dentro de casa, e nós nos enchemos de egoísmo e às vezes de prepotência, para então matar os santos que estão na nossa casa. Mataram aquele evangelho vivo que está ali do seu lado, que te ensina a viver bem, que propaga então, como diz a Sagrada Escritura, o Deus de nossos pais. A fé que aprendeu então dos pais deles, eles vão passando para os filhos. É visível isso na nossa comunidade. Quantos são os pais que morrem e sangram o coração, porque o filho já não ouve a sua voz, porque o filho já não ouve os seus conselhos, porque ele está dotado de egoísmo, porque ele está dotado de um intelectualismo que é dele, que não edifica. O intelectualismo que não edifica e unifica no amor, ele é morto, porque ele é para si. É um conhecimento para si, não é um conhecimento de comunhão. E é por isso que então os discípulos fazem essa comunhão, espalham então a boa notícia, espalham então o amor, espalham então a boa nova, para mostrar que o Senhor é esse Deus que faz comunhão com o seu povo. E é por isso que entramos então aqui na segunda leitura, que nos mostra a Nova Jerusalém como um símbolo da plena comunhão com Deus. Nós, caminheiros como somos, estamos então em direção dessa Jerusalém, essa cidade santa em que nós queremos ter na nossa vida e na nossa história a esperança escatológica. Padre, que palavra horrorosa é essa? A esperança do novo céu e da nova terra. A esperança de entrarmos então na casa celeste, entrarmos então na morada do Senhor, essa Jerusalém santa, essa Jerusalém tão ansiosa, tão grandiosa para nós, que almejamos. Jerusalém almejada, Jerusalém em que nós sonhamos todos os dias, que é então entrar na salvação, entrar ali no paraíso. E para entrarmos então nessa Jerusalém santa, devemos então de cuidar da nossa Jerusalém então que está à nossa volta. Como que está a Jerusalém do seu coração? Como que está a Jerusalém da sua casa? Como que está a Jerusalém aí na sua história? Você está dando passos para então organizar essa Jerusalém santa, que é o seu coração? Esposo, você está aí cuidando dessa Jerusalém que está na sua casa? Esposo, como que está a Jerusalém da sua casa? Filhinhos, como que está a Jerusalém aí na sua família? Eu estou dando passos para essa santidade. A santidade vai sendo construída na nossa vida, no ordinário da nossa história.
E aí nós vamos entendendo os detalhes de Deus e vamos moldando a nossa vida, a nossa história, com os passos e na pedagogia do Divino Mestre. Esse Divino Mestre que nos convida, filhinhos, a dar passos para essa Jerusalém celeste, a colocar o nosso coração em comunhão perfeita com Deus, pois o Senhor coloca, então, sempre na nossa vida as suas graças, coloca sempre na nossa vida sinais para entendermos o seu amor. Queridos filhinhos, nós vimos no livro, então, aqui do Apocalipse de São João, as muralhas da cidade, que tinha 12 alicerces. Essas muralhas, esses alicerces, para nos mostrar que o Senhor protege, então, a Jerusalém celeste. O Senhor nos protege, para mostrar que o Senhor é esse Deus de proteção, para mostrar que o Senhor nos quer a todo tempo. E coloca para nós, então, que o Senhor é esse Deus, é essa segurança que temos. E olha aqui, então, ele coloca as medidas para simbolizar para nós a totalidade, para mostrar que o Senhor é o Senhor da nossa história, que o Senhor caminha no meio de nós, o Senhor vive no meio de nós, nos dando então sempre as dádivas, nos dando então sempre um coração novo a cada dia. E é por isso que então o Apocalipse, ele vai colocar aqui a beleza, o material, o jaspe e o ouro, que significa a pureza, a beleza da criação, o Senhor que nos ama, o Senhor que nos cria na bondade e nos envia para a bondade, o Senhor que nos cria no amor e nos envia para anunciar esse amor, para sermos então missionários da esperança, missionários da caridade, missionários então desse amor comunhão, desse amor comunidade. Deus caminha conosco, meus queridos irmãos e irmãs, e nos faz então a promessa que não nos deixará só. Envia então o Espírito Santo como aquele que irá nos ajudar a discernir os passos de Deus, aquele que então irá ser nosso advogado, irá nos proteger, irá nos ajudar a discernir, irá nos ajudar então a dar passos em direção a essa Jerusalém celeste. Queridos irmãos e irmãs, a igreja é templo do Espírito Santo. A igreja, então, é esse templo do Espírito Santo, nos diz então lá no magistério da igreja, nos diz então lá no Concílio Vaticano II, nos diz também que o Espírito Santo santifica a igreja, nos diz também que o Espírito então guia a igreja. O Espírito nos guia, o Espírito Santo nos guia e o Espírito Santo nos envia. Queridos irmãos e irmãs, o Papa Francisco fala para nós assim, que o Espírito Santo é o coração pulsante da igreja. Sem ele a igreja não pode viver, não pode ser igreja. O Espírito Santo que santifica, o Espírito Santo que nos envia, o Espírito Santo que a cada dia vai aguçando o nosso coração para a pedagogia da misericórdia. Misericórdia é essa que somos convidados a dar testemunho. Misericórdia é essa que os discípulos vai então nos mostrando. Grandes fardos na vida do outro, e na minha vida eu tento viver então uma falsa santidade, uma falsa vida. Precisamos ser autênticos na nossa fé, precisamos ser autênticos conosco mesmos. Quando nós adquirimos a nossa autenticidade pela ação do Espírito Santo, nós vamos entender a graça de Deus na vida do outro. Nós vamos entender que o outro também é frágil. Nós vamos entender que o outro também é passível de queda. Mas eu tenho que estar, no momento da queda desse meu irmão, com a mão estendida, para ajudá-lo a levantar
como o Espírito Santo nos levanta todos os dias. Todos os dias. Nas noites escuras, como nos diz João da Cruz, nas noites tenebrosas, sempre tem uma luz, como nos diz um santo da igreja. Em toda treva, sempre tem uma luz que nos conduz à graça de Deus. E a igreja é esse sinal. É o sinal, então, da luz do amado na nossa vida, que nos aponta o caminho da misericórdia, que nos aponta o caminho da conversão, que nos pede a mudança de vida para sermos homens e mulheres inebriados do amor de Deus, cheios do amor de Deus, cheios dessa esperança que não decepciona. Queridos irmãos, o amor, eu amo Cristo com toda a força da minha alma e do meu coração. E assim eu vou entender, de fato, que aquilo que eu amo, não por obrigação, mas por alegria. Se eu amo a Cristo de todo o coração, firmemente, eu não entendo então como obrigação, eu entendo como alegria. E eu acolho os dons do Espírito Santo para ser fermento na massa, para ser sinal na vida de muitos, para ser sinal aonde o Senhor te plantar, para ser sinal dessa graça lá na realidade difícil que você está vivendo, lá na realidade onde que você acha que não vai dar conta. Aí o Espírito então está te ajudando, aí o Espírito então está soprando na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Queridos filhinhos, o Evangelho, ele é rico e ele vai nos falar que nós devemos então amar uns aos outros como o Senhor nos amou. Guardará a minha palavra e o meu Pai o amará. A palavra então do Senhor é esse alicerce. Os 12 então apóstolos, os 12 discípulos, é esse alicerce que então enviou, que anunciou à comunidade essa palavra, que é então o Cristo, a rocha viva, a rocha firme, que nos sustenta. Se eu escuto a palavra do Senhor, então coloco no meu coração, eu peço a graça do Espírito Santo para mim então mudar a minha vida, mudar o meu rumo e o meu prumo, para caminhar em direção dessa graça. E aí João, ele vai falar que o Espírito Santo vos recordará tudo o que eu vos tenha dito. E o Espírito Santo é esse fogo abrasador que nos recorda sempre nos momentos difíceis e de alegria que o Senhor Deus, Ele nunca nos abandona, Ele caminha conosco. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.